Muito boa noite. Vamos dar continuidade ao assunto iniciado no vídeo passado a respeito da predestinação, da eleição ou de como Deus escolhe os seus, aqueles que ele vai chamar de seus filhos. Então, no vídeo passado eu falei sobre o arminianismo, que é a linha doutrinária ou a interpretação da palavra de Deus que coloca bastante ênfase no livre-arbítrio do homem, na livre capacidade que o homem tem de tomar decisões baseado na sua vontade. Eu enfatizei que um dos problemas do livre-arbítrio é justamente a vontade do homem, né? A vontade do homem que não é para as coisas de Deus. Então, hoje eu gostaria de falar sobre o calvinismo, que é uma ideia, então, que vai colocar mais ênfase na soberania de Deus, vai enfatizar mais a soberania de Deus na escolha daqueles que são salvos, daqueles que vão, na verdade, aceitar Jesus como seu Salvador. Então, tanto um lado quanto o outro afirma que a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo, como seu Salvador. Mas essa discussão é mais para tentar explicar por que é que uma pessoa crê em Jesus, a outra pessoa não crê em Jesus, ou então como é que as coisas acontecem do ponto de vista de Deus, como é que ele controla todas as coisas, como é que ele é o soberano sobre a criação e sobre a salvação, e ao mesmo tempo o homem é responsável pelos seus atos. Então nós sabemos pela palavra de Deus que os homens serão julgados conforme os seus atos e conforme as suas decisões. No dia do juízo, ninguém vai colocar a culpa em Deus, poder colocar a culpa em Deus ou no Espírito Santo. Por que o Espírito Santo não convenceu o meu coração? Não, você vai ser julgado pelas suas obras e se você tiver o seu nome no livro da vida ou não, você vai ser condenado ou não. Então, se você creu em Jesus, você tem o seu nome no livro da vida. Se não, você não tem. Então, a responsabilidade do homem é enfatizada na palavra de Deus. Agora, então, como é que o calvinismo vai trabalhar essa doutrina da salvação? Então, você tem que o calvinismo, ele baseia-se numa série de textos bíblicos, por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 11, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então Deus é o soberano, ele faz tudo conforme a sua vontade e inclusive está relacionando isso com a predestinação dos santos aqui, a predestinação dos filhos de Deus. Então, se ele é o soberano, como é que entra a responsabilidade do homem? Onde é que entra a responsabilidade do homem nisso? Então, algumas formas de apresentação do calvinismo dão a impressão de que Deus é como se fosse um senhor das marionetes e nós somos as marionetes e ele controla tudo que nós fazemos e nós simplesmente respondemos aquilo que ele mandou e nós de fato não temos livre-arbítrio, nós não temos vontade nenhuma, as decisões que nós tomamos não tem nada a ver conosco, no fundo é Deus que está tomando todas essas decisões. Então, eu não vejo assim na palavra de Deus, esse determinismo todo em que nós somos como se fôssemos robôs, senão Deus não poderia nos responsabilizar pelos nossos atos. Então a verdade é que, de alguma maneira misteriosa, que eu não vou saber explicar, Deus é sim o Senhor, ele controla todas as coisas e o homem é sim responsável pelos seus atos. Então Deus é totalmente soberano e o homem é totalmente responsável pelos seus atos. Então, muitos calvinistas até afirmam assim, dessa mesma maneira. Então, apesar de que é difícil você explicar humanamente, com lógica humana, tentar explicar essa aparente contradição, mas é um fato que nós não podemos negar, que está presente, pelo menos na maneira como nós, na maneira limitada como nós podemos enxergar a vida, os nossos pensamentos, ou mesmo a própria palavra de Deus, nos comunica a verdade de Deus nesses termos, colocando a responsabilidade no homem. Então, para que você entenda basicamente como é o calvinismo. Então, da outra vez eu falei de 5 pontos que o arminianismo ensina. Então, o calvinismo também tem os seus 5 pontos. Ele
enfatiza bastante, o primeiro ponto é a total depravação do homem. Então, o homem é um ser que, após a queda de Adão no Jardim do Éden, ele é totalmente incapaz de agradar a Deus e até incapaz de escolher Jesus Cristo. Então, os calvinistas, na verdade, eles não gostam muito do termo "eu aceito Jesus como meu Salvador", porque na verdade eles dizem: você não aceita nada, você recebe se Deus te salvar. Então, se Deus te elegeu, você vai crer como resposta ao novo nascimento. Então, é uma outra coisa que a gente vai explicar em outra ocasião. Mas você tem essa total depravação. O homem é totalmente pecador e incapaz de chegar a Deus pelo seu próprio livre-arbítrio. E você tem também o segundo ponto, é a eleição incondicional. O que significa isso? Isso significa que Deus, de antemão, escolheu aqueles que ele iria salvar. Isso incondicionalmente, quer dizer, não estava condicionado às suas boas obras ou a boas obras que ele sabia que você ia cometer ou praticar. Não está condicionado também ao fato dele saber que você um dia aceitaria Jesus, então por isso ele te escolheu. Não. Ele tem o plano dele, ele escolheu sem nenhuma condição sua. É prerrogativa de Deus escolher quem é que vai para o céu. Essa é a eleição incondicional. Tem também a expiação limitada, que seria o terceiro ponto. Então, Deus escolhe só um número pequeno de pessoas, proporcionalmente falando, para serem salvas, e Jesus morreu só por esses. Então, Deus ele ama somente a estes, pelo menos os calvinistas mais, vamos dizer assim, mais radicais, que seguem esses 5 pontos do calvinismo de uma maneira mais estrita. Eles dizem que Deus só ama os eleitos e Jesus só morreu pelos eleitos. Alguns calvinistas discordam desse ponto. Então, mas isso está nos 5 pontos clássicos do calvinismo. Então você tem esse aí como sendo então o terceiro ponto. O quarto ponto seria a graça irresistível. Então esses que Deus selecionou de antemão, escolheu, então ele vai, com a sua graça, ele vai chamá-los e eles não têm como resistir ao Espírito Santo. E o quinto ponto seria a perseverança dos santos. Então aqueles que foram eleitos e foram atraídos com a graça de Deus, eles vão aceitar Jesus e eles vão perseverar na fé até o fim da vida, não vão perder a salvação. Existem, claro, vários textos bíblicos para justificar esses pontos. Eu vou citar alguns aqui somente. Bom, primeiro sobre a depravação do homem, nós já falamos da outra vez que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque se discerne espiritualmente, as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então, isso parece loucura, as coisas de Deus parecem loucura para o homem natural, né? Então, você sabe que não há nenhum justo, nenhum sequer, Romanos 3, de 10 a 11, não há quem entenda, não há quem faça o bem, todos a uma se extraviaram, né? Então, pelo seu próprio livre-arbítrio, as pessoas não vão buscar o bem de Deus. Você tem sobre essa eleição incondicional, você tem lá em Romanos 9, de 10 em diante, tem uma passagem que na verdade chega a ser tabu em muitas igrejas batistas. Você não pode nem pensar em falar sobre essa passagem. Romanos 9, de 10 em diante, porque é tão calvinista, aparentemente, que fica complicado de você defender se você for